É isso aí, falando sobre infidelidade, porque você, de repente, pode estar vivendo uma situação desse tipo. E o nosso objetivo aqui é provocar reflexão, fazer você pensar sobre a situação que você está vivendo. Você é o agente da traição ou é a pessoa que está sofrendo a traição? Como é que você se situa? Você é uma pessoa que, por caráter, você acha que isso é uma coisa normal na sua vida? Segundo a nossa psicóloga aqui, é quando essas pessoas elas não conseguem sair dessa relação, alguém está doente ou todos estão doentes e é preciso ter atenção. Mas, pastor, o senhor ia fazer um comentário. O comentário que eu ia fazer é que um dos grandes problemas, entre tantos problemas, da infidelidade é que a pessoa que foi traída, depois ela terá uma dificuldade muito grande para conseguir confiar no outro. E o maior problema da pessoa que traiu é trabalhar para restaurar essa confiança. Porque toda pessoa traída, ela acaba ficando insegura, ela acaba se sentindo culpada pela traição e tudo que o outro, a pessoa que traiu, faz para restaurar essa confiança ainda é pouco. Agora, com todo o prejuízo da traição, existem alguns casos, sempre vale a pena recomeçar, existem alguns casos de casais que houve a traição e que a pessoa resolveu dar uma chance ao casamento e o relacionamento melhorou muito. E sempre melhora quando se tenta refazer a vida conjugal. Nunca vale a pena acabar o casamento. Só se acaba o casamento depois que tenta todos os jeitos, de todas as formas. Não conseguiu, beleza. Mas se puder restaurar, sempre vale a pena restaurar. Quero provocar vocês com algumas questões, porque há pessoas que dizem o seguinte: não, mas numa relação, no casamento, muitas vezes uma puladinha de cerca aquece a relação, né? Faz com que depois o casamento fique melhor, né? A outra questão é, uma pessoa que trai, ela vai trair sempre? Essa quebra de confiança, né, que acontece, ela pode mesmo ser restaurada? Como é que vocês veem isso? Olha, eu entendo que toda infidelidade, quebra de compromisso, traição, isso tudo para mim eu entendo como um sintoma. Existe uma causa, tá? E que você precisa analisar cada caso. E por quê? Você pega uma pessoa que tem todo esse estilo de vida, essa natureza, e provavelmente ele viveu um abandono. Ele viveu uma situação na sua base lá atrás, né? Então, ele se sentiu traído. Ele passou por uma história de infidelidade. Alguém lá atrás quebrou o compromisso e o abandonou. E foi levando. Lá na frente, ele vai trazer sintomas de várias maneiras. E um desses pode ser desta forma. Então, eu creio que... E para recomeçar, para reconstruir, como o pastor falou, ninguém começa do zero. Nós temos que tratar e dar início do ponto que parou. Essa ideia que nós vamos zerar e que nós vamos recomeçar, isso é impossível, não existe. É engavetar histórias e sofrimento e situações que mais lá frente vão trazer sintomas e vai trazer novamente o mesmo processo ou outro processo vai acontecer. Né? Então, eu creio que nós temos que analisar caso a caso, né? Ver o que foi a origem, a causa real que está levando, porque ninguém nasceu para ser infiel. Ninguém nasceu para ser um mau caráter. Ninguém nasceu para provocar tristeza e ruptura naquilo que construiu. Então, eu vejo que em cada caso, você que talvez está nos ouvindo, que esteja passando por uma situação assim, que não se entenda, né, por que você age assim, ou você que está na posição de se sentir traído, eu acho que vocês devem procurar uma ajuda, um aconselhamento pastoral, uma terapia de casal, uma terapia individual, porque tudo tem uma resposta, tudo tem uma base, uma causa a ser tratada, lidada, né, sarada, para dar continuidade àquilo que se construiu. Perfeito. Amém? Não, eu concordo com a pastora e é de fato assim, eu tenho um olhar muito otimista. Se o casal quer, ele consegue, entendeu?
porque essa elaboração desses sentimentos, né, como o pastor colocou, da descoberta, da negação, da própria vingança, ele fez agora ou ela fez e agora eu vou fazer, e dar continuidade a essa infidelidade não vai levar o casal a lugar nenhum. Né? Procurar ajuda é de fundamental importância. E vale ressaltar que, normalmente, quando a maioria dos casais, quando busca ajuda, o relacionamento já está muito fragmentado, né? E às vezes nem dá jeito nisso. Concordo que atrás disso tem todas as inseguranças, tem no caso da mulher, tem uma identificação não tão boa com essa figura masculina, né, que o pai fez, e aí ela cria essa repetição dentro desse casamento. Mas eu acho que se quer que dê certo, procura ajuda, procura aí não só os sintomas, né? A gente costuma dizer que sintoma e causa é igual um iceberg, né? Então, a pontinha do iceberg que você está vendo ali são os sintomas, né? Lá embaixo está a causa de tudo. Enorme. Se não conseguir chegar na causa, mas pelo menos vai tentando, né, construir um relacionamento mais saudável do que antes dessa traição. Vocês todos são terapeutas, pastores, terapeutas. Quem trai mais? Os mais jovens ou os mais velhos? Eu acho que hoje está complicado, hein? Hoje está complicado. Nós temos 3 ciclos muito importantes, né? Que se dá de uma traição. A gente que faz terapia de casal, a gente sabe disso. Os 3 pontos básicos de um casal se separar, ou trair, né? Ou se afastar. É quando uma criança nasce. Porque ninguém leva um manual como ser pai, como ser mãe. E, de repente, o casal está assim, nasce uma criança, a criança entra aqui. E como é que ensina? Como é que vai conviver? E esse bebê, ele apareceu aqui no meio. Então, o casal para lá e para cá. Se conseguiram adaptar, se tiver uma base, uma origem, um aconselhamento, uma ajuda, vai bem e tudo bem. Depois tem a terceira causa, o terceiro ponto, segundo, aliás, desculpe, que é a adolescência. Né? Essa criança, esse menino, esse jovem está dando problema, a culpa é sua, não é sua, eu não quero, já chegar em casa é problemático, eu vou esfriar a minha cabeça. Tem sempre um ombro amigo, tem sempre uma mão estendida, tem sempre um perfume gostoso, tem sempre um bombom à tua disposição que diz para você, olha, vem aqui, eu vou te ajudar a tirar esse estresse. Em casa é o estresse, o assunto é só a criança, o adolescente. Conseguiu superar o problema da adolescência, ok, a crise, quem tem culpa é ele ou ela? Não, então vamos em cima. Aí vai o terceiro ponto, que é o tão falado hoje em dia, que é a síndrome do ninho vazio. Saiu todo mundo casou, todo mundo foi embora, olhei para ele, olhei para ela, o que ficou? Ficou nós dois. Quando ela, né, ainda se cuida, ele se cuida e vamos investir, olha só, hoje nós temos recursos, vamos viajar, vamos passear, vamos investir, e que já vem com esta bagagem de não perder a visão um do outro, né? Tô cuidando da casa, tô no trabalho, ó, mas tô de olho em você, hein? Você é o meu chamego, você é o meu pompom. Quando chega na síndrome do ninho vazio, não acontece a traição, não tem que acontecer a separação. Mas se chegou sem se preparar, com certeza, ou ele ou ela vão se tornar infiel. É um dos espaços, né? Uma das brechas que se dá. Por isso que o casal deve manter sempre um nível de amizade. Porque quando os filhos casam, eu estou na fase eu já sou avô, meus 2 filhos são casados, só tenho eu e a esposa, 32 anos de casado, só que nós somos amigos. Então a gente mantém a nossa vida muito boa. De vez em quando a gente fala assim, se nós não fôssemos amigos, nós estaríamos perdidos. Agora, um problemão hoje, que eu tenho certeza que elas também vão abordar, que existe aquela pessoa que diz assim, eu nunca me deitei com uma outra pessoa. Eu nunca me envolvi emocionalmente com uma outra pessoa, mas existe hoje a infidelidade através da tecnologia, através do smartphone, virtuais, existe isso, filmes pornográficos, isso também é infidelidade. E aí a infidelidade começa aqui e depois vem a prática. Então tem que fechar todas as brechas para evitar a infidelidade. Isso faz parte do casal saudável, né? Que tem esse compromisso saudável um com o outro, né? Ele alimenta essa vida conjugal, não é? Passa essas etapas, como a pastora colocou, da relação parental, não é?
E a gente fala dessa filiação, né? Porque você não tem ex-filho, você não tem, né, ex-pai, né? Mas ex-marido e ex-esposa, sim. Então, é alimentar essa vida emocional, essa vida física, essa vida sexual, né, do casal, e que vá bem. Agora, esse ponto muito importante que o pastor abordou sobre a traição, a infidelidade virtual, está na moda. Está na moda. Está na moda, E né? as pessoas acham Porque que isso não é traição. Eu não saio de casa, eu não tive nada com ninguém, né? Aí entra a parte da lealdade. Eu sou leal para você, olha só, é só uma revistinha, é só um vídeo, é só isso e aquilo e tudo. Eu acho que hoje nós precisamos fazer uma psicoeducação, desde os nossos jovens, porque os jovens hoje têm um acesso. E tudo que você tem demais, você se torna dependente. Hoje todo mundo está dependente do Face, da internet, né? Toda hora chega mensagem. Você não precisa clicar, não. A mensagem chega automática. É verdade. E aquilo ali vai desenvolvendo uma dependência e você leva isso para as relações, para o casamento. E é isso que traz, muitas das vezes, sérias complicações e adoece não o casal, mas adoece a pessoa que está dependente daquilo. Desculpa, pastor. Continua a nossa fala. É a mesma infidelidade, é a mesma quebra de pacto, é a quebra da intimidade. Você tira a sua intimidade enquanto casal e dá para o outro, né? Você tira a sua privacidade, né? Que você compartilha, os dois sendo uma só carne, com um terceiro, seja amigo de trabalho, amiga de trabalho. A gente tem que ter muita atenção com isso. Caronas, que homem gosta de dar carona para não, é só uma funcionária e tal. Cuidado, vigia com essas coisas. A própria palavra de Deus, os pastores podem dizer aqui, vigiar e orar com essa coisa, né? E a internet é só um detalhe. Deixa eu só concluir o seguinte, que mais uma vez lanço a palavra, né, aos nossos telespectadores, que se você está vivendo isto, é uma doença. Tá? Se está desenvolvendo uma dependência, há uma doença e existe tratamento. Perfeito. Tá? Isso está entrando nos lares, isso está entrando em todos os setores. Então, existe já setores especializados nisso, clínicas especializadas para tratar, né? E eu creio que a maior clínica é a clínica espiritual. Deus liberta. O que medicação, que a ciência não faz, Deus é poderoso para fazer. Mas aí está um alerta. Mais do que se trai hoje fisicamente, se promove a infidelidade de uma maneira virtual. Isto está tremendamente crescendo o número. Perfeito. A gente já vai para o nosso último intervalo. Vou para lá, dou nossa paradinha e eu volto para as nossas considerações finais. Tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Está começando mais um Antenados